Você já se perguntou em silêncio se está vivendo a vida que realmente quer? Não aquela que os outros esperam de você, nem a que parece mais segura, mais prática ou mais admirada, mas a sua, verdadeira, íntima, aquela que pulsa no fundo do peito, mesmo quando tudo ao redor parece dizer para calar. Muitas vezes, sem perceber, seguimos por caminhos que não escolhemos de verdade. Somos guiados por vozes que não são nossas, por expectativas que se infiltram como sussurros antigos, da família, da cultura do medo. Criamos uma versão de nós que agrada, que funciona, que se encaixa. Mas será que essa versão é quem realmente somos? Neste vídeo, vamos caminhar juntos por essa pergunta. Vamos explorar, à luz da psicologia profunda de Carl Jung, os sinais de que talvez estejamos vivendo uma vida que não é nossa. E mais do que isso, como iniciar o processo de retorno à nossa verdade interior. O processo de individuação, a jornada de volta para casa. Se esse tema já toca algo em você, aproveita para curtir o vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com alguém que também anda se perguntando quem realmente é. Carl Jung dizia que a maior tragédia do ser humano é tornar-se aquilo que os outros esperam, ao invés de se tornar quem se é de verdade. Essa frase nos confronta como um espelho, porque em algum momento da vida, todos nós já nos afastamos de nós mesmos para sermos aceitos, amados, compreendidos. E isso não é fraqueza. É humano. Faz parte do início da jornada. Mas chega um ponto em que a alma começa a chamar. Não com palavras, mas com sintomas. Angústia sem nome. Cansaço mesmo com descanso. Um vazio que o sucesso não preenche. Uma tristeza silenciosa ao deitar à noite. É como se a vida que construímos deixasse de nos habitar. Como se estivéssemos presentes, mas ausentes de nós mesmos. Jung chamava esse estado de incongruência entre o ego e o self. O ego é a nossa identidade consciente, o eu com o qual nos identificamos. Já o self é o centro profundo da psique, aquilo que nos conhece além das máscaras. Quando o ego se desconecta do self, entramos em desequilíbrio. Vivemos em modo automático, sorrimos por fora e nos perdemos por dentro. Você sente que está vivendo a sua verdade ou apenas desempenhando um papel? Essa é uma pergunta perigosa, porque ela abre portas que não se fecham mais. Ela nos leva a reavaliar tudo: relações, trabalhos, hábitos, o modo como ocupamos o tempo, o corpo, o mundo. E isso pode ser assustador, porque quando começamos a despertar, percebemos quantas escolhas fizemos para evitar conflitos e não para encontrar sentido. Mas o chamado da alma não cessa. Ele sussurra nas entrelinhas do cotidiano, naquele silêncio depois de uma reunião que parecia importante, no olhar perdido em meio a uma multidão, no alívio inexplicável ao imaginar outra vida. Esse chamado é o convite para a jornada da individuação, o processo central da psicologia de Jung. Uma jornada que nos convida a deixar de lado o que é apenas persona e a nos reconciliarmos com nossa essência. A persona é essa máscara social que usamos para nos proteger e sermos aceitos. Não é algo ruim em si. É necessária. Mas quando confundimos a máscara com a alma, adoecemos. Começamos a viver para agradar, para pertencer, para sermos bons aos olhos dos outros. E esquecemos de nos perguntar: o que me move de verdade? Quantas decisões você tomou com base no medo de desapontar? Quantos sonhos engavetou porque pareciam impraticáveis ou egoístas? Quantos sim disse querendo dizer não? Essas pequenas traições acumuladas vão nos esvaziando, até que um dia o corpo fala, a mente grita, o coração implora por retorno. E retornar não significa largar tudo e fugir. Significa escutar, reencontrar a bússola interior. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos dentro de nós, acabamos encontrando como destino. Isso significa que, ao não olharmos para nossos desejos autênticos, a vida começa a nos empurrar para o confronto. E muitas vezes esse confronto vem em forma de crise. A crise não é um erro, ela é o símbolo de que algo não pode mais continuar como está. É a ruptura necessária para que a alma respire. E é nesse ponto que muitos começam a buscar.
terapia, espiritualidade, silêncio, natureza. Porque o barulho de fora já não responde mais às perguntas de dentro. Você está nesse ponto da jornada? Talvez sim. Talvez esteja sentindo que algo dentro de você quer nascer mesmo sem saber o quê. Esse é o mistério da alma. Ela não nos entrega o mapa, só a direção. E seguir essa direção exige coragem. Coragem de decepcionar os outros para não se decepcionar mais. Coragem de não saber. Coragem de começar de novo. E é aqui que a psicologia de Jung encontra a espiritualidade. Porque se tornar quem se é não é só um processo psicológico, é um processo sagrado. É uma reconexão com algo maior que nos habita, com a centelha de verdade que pulsa mesmo quando tudo ao redor parece nos empurrar para fora do eixo. À medida que vamos escutando essa verdade interior, algo muda. As escolhas ganham outro peso. As palavras se tornam mais honestas, os passos mais firmes, não porque tudo se resolveu, mas porque deixamos de fugir, e nesse deixar de fugir, a energia vital volta a circular. Você percebe isso quando começa a se sentir mais inteiro, quando percebe que não precisa mais se forçar a caber, que pode simplesmente ser, mesmo que alguns se afastem, mesmo que o caminho seja mais solitário, porque agora, finalmente, você está caminhando na direção da sua alma. E isso não tem preço. No caminho de volta para si mesmo, você inevitavelmente encontrará algo que talvez tenha evitado por muito tempo. A sua sombra. Não é um monstro, não é maldade. A sombra é tudo aquilo que você precisou reprimir para ser aceito. Tudo o que, em algum momento, foi julgado como inadequado, feio, estranho. E por isso foi escondido. Carl Jung dizia que enquanto não tornarmos consciente o inconsciente, ele governará nossa vida e nós o chamaremos de destino. A sombra é esse, inconsciente ativo, que molda nossas escolhas, sentimentos e reações, mesmo que não saibamos disso. E quando decidimos viver uma vida mais autêntica, ela se apresenta. Porque ser inteiro exige abraçar todas as partes. Você talvez descubra que o medo que sempre sentiu não era sinal de fraqueza, mas sim um pedido por acolhimento. Que a raiva reprimida não era falta de amor, mas sim o grito de um limite nunca respeitado. Que a tristeza que sempre tentou evitar não era depressão, mas um luto por uma vida que você não viveu. E nesse processo de olhar para dentro, algo começa a se mover. Porque tudo o que é reconhecido se transforma. A sombra, quando aceita, se torna potência. Ela carrega talentos esquecidos, desejos genuínos, verdades enterradas. Quando você integra a sombra, você resgata partes do seu ser. Você se torna mais inteiro, mais real. Mas isso não acontece da noite para o dia. É um processo, um mergulho, às vezes silencioso, outras vezes doloroso. Há momentos em que você se sentirá perdido, como se tivesse desmontado a casa e não soubesse como reconstruí-la. E tudo bem, porque antes de se tornar quem se é preciso desaprender quem se fingiu ser. Nesse caminho, o silêncio se torna um mestre, a solidão, uma aliada, e os encontros, mais sagrados. Você começa a reconhecer nas entrelinhas da vida pequenos sinais de que está no caminho certo. Um alívio inexplicável ao dizer não, uma paz após uma conversa honesta, uma lágrima solta que não carrega dor, mas libertação. São esses pequenos despertares que te mostram você está voltando para casa. E casa aqui não é um lugar externo, é aquele estado interno em que você se sente verdadeiro, sem esforço. Um estado onde você não precisa provar, nem esconder, apenas ser. E nesse ser, você começa a vibrar diferente. A sua presença muda. As pessoas percebem, mesmo que não saibam nomear. Você incomoda algumas, inspira outras. Não porque diz grandes coisas, mas porque transmite algo raro. Coerência. O que você sente, pensa e faz estão alinhados. E isso é magnético. Jung dizia que uma pessoa que está em processo de individuação irradia uma energia que reorganiza o ambiente, porque ela se tornou símbolo vivo da possibilidade de ser inteiro.
E o inconsciente coletivo reage a isso, uns com medo, outros com admiração. Porque há algo em você que lembra os outros daquilo que eles esqueceram sobre si, e é aí que a vida começa a se alinhar. Não porque tudo dá certo, mas porque tudo passa a fazer sentido. Mesmo os desafios se tornam mensageiros. As perdas revelam verdades. Os fins abrem espaço para recomeços mais autênticos. E você começa a perceber que o universo inteiro conspira, não para te agradar, mas para te alinhar. As sincronicidades começam a surgir. Jung chamava assim os encontros significativos que não têm explicação lógica, mas carregam um sentido profundo. Um livro que chega na hora certa, uma conversa que responde uma pergunta não dita, um encontro que desperta algo adormecido. Esses momentos não são coincidência. São ecos da sua alma te guiando. E quando você aprende a escutar esses sinais, a vida deixa de ser apenas uma sucessão de eventos e se torna uma jornada simbólica. Cada gesto, uma pista. Cada emoção, um mapa. Cada encontro, um espelho. A realidade externa começa a refletir o seu mundo interno. E quanto mais você se alinha, mais clara a vida se torna. Você começa a fazer escolhas diferentes, não mais baseadas no medo, mas na verdade. Talvez você perceba que certos caminhos não fazem mais sentido, que certas relações não têm mais lugar, que certos sonhos não eram seus, mas sim projeções de alguém que você quis agradar. E tudo isso pode doer. Mas também liberta, porque quando você escolhe ser verdadeiro, perde algumas coisas, sim, mas o que fica é real. E o real tem raízes. Não precisa ser mantido por esforço. Cresce por si só, assim como você. Na próxima parte, vamos seguir até o coração dessa jornada. O que acontece quando você começa a viver a partir do self e como isso transforma tudo ao seu redor, sem esforço, sem imposição, apenas com presença. Quando o ego deixa de lutar contra o self e passa a servi-lo, algo mágico acontece. Não é barulhento, não é dramático, é sutil como o desabrochar de uma flor na madrugada. A vida, antes guiada por esforços e expectativas, começa a se mover com outra energia. Uma calma que não é ausência de conflito, mas presença em meio ao caos. Uma certeza que não vem da lógica, mas de um saber silencioso que brota de dentro. Você deixa de buscar validação, não porque não se importe com os outros, mas porque encontrou dentro de si o lugar onde tudo repousa. O olhar alheio já não te define. Os aplausos não te incham, nem as críticas te desmoronam, porque agora você sabe quem é, e isso basta. Essa mudança não te afasta do mundo. Pelo contrário, ela te aproxima, mas de um jeito novo. Você começa a se conectar não mais por carência, mas por presença. Os vínculos se tornam mais sinceros, os diálogos mais profundos. Você para de jogar jogos que não quer mais jogar e aprende a ficar em silêncio onde antes se justificava. É como se o seu campo energético falasse antes da sua boca. E falasse algo que não se impõe, mas que se impõe por ser real. Pessoas se sentem tocadas pela sua presença. Algumas não entenderão e se afastarão. Outras se aproximarão como quem encontrou algo que nem sabiam que buscavam. E você entenderá que não precisa fazer nada além de continuar sendo. Viver a partir do self é ser canal de algo maior. Não é sobre ter controle, é sobre estar disponível. Você se torna instrumento de uma sabedoria que te atravessa, não que te pertence. Intuições vêm com mais clareza, caminhos se revelam no tempo certo. E mesmo quando as respostas não aparecem, há uma confiança que sustenta. Você está onde precisa estar. A vida continua sendo vida. Os dias difíceis continuam vindo, mas você não se perde mais neles, porque agora há raízes, há centro, há silêncio. E nesse silêncio mora a força que você buscou lá fora por tanto tempo. Carl Jung dizia que o maior privilégio da vida é tornar-se quem se é. Esse é o presente de quem atravessa a noite escura da alma, enfrenta os seus fantasmas, integra a sua sombra e decide viver com verdade. E esse presente não vem com garantias externas.
Ele vem com uma paz interna que não se pode comprar. Você começa a sentir gratidão por coisas que antes passariam despercebidas. Um pôr do sol em silêncio, um abraço inteiro, uma conversa verdadeira, um momento de solitude que não é mais solidão. Esses são os tesouros de quem despertou. E quem desperta não volta a dormir do mesmo jeito. A sua presença agora transforma ambientes. Não porque você fala bonito, mas porque você encarna o que diz. Sua coerência vibra, sua verdade cura, sua energia ordena. E isso não pode ser ensinado, só vivido. Você percebe que já não precisa mais correr, que o tempo certo das coisas existe, que tudo que é seu te encontra, e que tudo que não te serve mais se dissolve com a mesma delicadeza com que chegou. Você vive com mais leveza, não porque a vida ficou fácil, mas porque você ficou inteiro. E esse estado de inteireza, esse retorno para casa, é o que Jung chamava de individuação. Não é se isolar, é se tornar indivisível. Um ser que não vive em partes, mas como um todo integrado. Corpo, mente, emoção, alma, tudo em comunhão. E talvez agora você compreenda por que viver a sua verdade é tão essencial. Porque quando você vive quem é, você liberta os outros para fazerem o mesmo. Você se torna um farol, não por querer iluminar, mas por se recusar a apagar a própria luz. E esse gesto silencioso tem o poder de transformar o mundo. Sim, viver a vida que você realmente quer pode significar perder alguns caminhos, algumas pessoas, algumas certezas. Mas o que você ganha é inegociável, a sua alma de volta. E no fim é só isso que importa. Se esse vídeo tocou algo em você, curta, compartilhe e deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber, o que você sente que está te chamando? De volta para si? Quem sabe, nas entrelinhas da sua história, também esteja nascendo um novo começo, um reencontro. Uma verdade que sempre esteve aí, esperando você escolher não mais fugir. Se sua alma reconheceu algo aqui, escreva nos comentários. Eu escolho viver a minha verdade. Esse será o nosso código silencioso. Os que sabem vão entender. Nos vemos no próximo mergulho. Até lá, cuide da sua luz. Ela é mais preciosa do que você imagina.